Você é referência no que faz, mas sem um livro, isso ainda não está provado para as pessoas que você ainda não conheceu. E as que mais precisam do que você sabe estão sendo encontradas por outra pessoa. O que eu vou compartilhar aqui é o processo que eu uso para mudar isso, com professores, médicos, terapeutas, pesquisadores, intérpretes, empreendedores e infoprodutores que têm muito a dizer e ainda não disseram no único formato que dura. Pensa comigo por um segundo. Quantas pessoas passaram por você este ano em aulas, em atendimentos, consultórios, palestras, reuniões e de tudo que você entregou? O que ficou nas mãos delas quando foram embora? Uma lembrança, talvez um PDF, talvez nada. Sabe o que é pior? Um professor com 15 anos de sala de aula, com uma metodologia que ninguém no campo desenvolveu e que existe só na memória dos alunos que tiveram a sorte de estar presentes. Quando ele para de dar aula, vai junto. Quando ele muda de cidade, vai junto. Quando ele encerra um ciclo, aquilo que ele construiu em décadas simplesmente deixa de existir em qualquer lugar fora do próprio corpo. Isso não é falta de talento, é falta de livro. E enquanto este professor, esse médico, esse terapeuta, esse pesquisador não publica, alguém que às vezes sabe menos está sendo reconhecido no lugar que deveria ser deles. Está recebendo os convites, está sendo recomendado, está pegando as melhores oportunidades, está sendo encontrado porque publicou primeiro. Ou você existe além da sua presença, ou depende dela para tudo. Não existe meio termo. Posso ser honesto com você sobre como cheguei aqui? Durante muito tempo, esse processo foi só meu. Eu construí o Nextbooker para uma coisa: escrever. Não 10 livros, centenas. E eu sabia que o livro é a ferramenta mais poderosa para construir autoridade e alcançar pessoas que você nunca vai conhecer pessoalmente. E eu queria usar isso para mim. Abrir esse processo para outros não estava nos meus planos. Por uma razão muito simples. Quem eu ajudasse a publicar poderia disputar o mesmo espaço que eu ocupo amanhã. Mas antes de contar o que me fez mudar de ideia, preciso te mostrar um número que muda tudo nessa história. Eu levei 13 anos para escrever esses 3 livros aqui. E um deles foi em 2012, outro em 2015 e esse daqui em 2023. Cada um deles com um processo diferente. Cada um com seus próprios pontos de travamento, cada um custando tempo que hoje eu sei que não precisaria ter custado. Agora, nesse último ano, eu publiquei outros 3 livros com o exato processo que eu mapeei, refinei e construí dentro do Nextbooker. Não foi sorte, não foi inspiração, foi método. E quando eu entendi que esse método podia ser ensinado, uma pergunta chegou de um jeito que eu não consegui ignorar. E se o maior impacto que eu puder gerar não for o próximo livro que eu escrever, mas a próxima geração de autores que eu ajudar a surgir? Intérpretes com 20 anos de experiência que nunca publicaram nada. Professores que transformam vidas dentro de salas que nunca ultrapassam 30 alunos ou um pouco mais do que isso. Pesquisadores com metodologias que só existem em teses de doutorado ou dissertações de mestrado. Pessoas com histórias reais, ferramentas reais, resultados reais. E nenhum livro para carregar isso além do alcance do próprio corpo. Foi aí que a mentoria Novos Autores foi criada. Você já pensou em escrever? Talvez já tenha começado. Talvez tenha um livro com esse nome no computador que não é aberto há sabe-se lá quanto tempo, talvez meses. Não é falta de conteúdo. Quem acumulou anos de experiência real tem muito mais do que precisa para um livro. O que trava é outro problema. Não saber qual ângulo diferencia o seu livro dos que já existem. Começar a escrever sem posicionamento claro e travar quando a dúvida aparece. Não ter ninguém ao lado que já passou por cada ponto de travamento e que devolve clareza quando ela some.
E aí o rascunho fica parado, a energia some, o livro vira intenção e intenção não chega a ninguém. Professores acumulam especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, alguns fazem até mais de um mestrado, mais de um doutorado, mais de um pós-doutorado, buscando mais títulos para fortalecer a autoridade. Quando um livro bem posicionado faz mais pelo reconhecimento deles do que anos de currículo empilhado. Médicos com protocolos que funcionam e que o campo não conhece porque nunca foram publicados. Terapeutas com abordagens próprias que vivem e morrem dentro do consultório. A diferença entre quem termina o livro e quem fica eternamente no rascunho não é talento, é método. O processo da mentoria, novos autores, começa antes da nossa primeira reunião. Você recebe acesso ao Nextbooker, plataforma que eu construí depois de 13 anos escrevendo, testando o que trava e eliminando o que não funciona. Não foi feita por engenheiros que nunca publicaram nada. Foi construída por um autor que escreveu, revisou, publicou e fez de novo, de novo e de novo. Sim, dentro dela, o processo conduz você pelo posicionamento completo antes de escrever uma única palavra. Qual é o tema preciso? Qual é o leitor certo? Qual é o ângulo que diferencia o seu livro dos que já existem? Você entra com clareza, não com esperança. Depois disso, uma reunião individual comigo. Você e eu no Zoom. Eu entro no seu projeto, entendo o seu contexto e saímos com um plano real, mapeado, passo a passo. Como o livro vai ser estruturado, como a escrita vai acontecer, como você vai posicioná-la. Não é uma triagem, é um mapeamento completo. E a partir daí, você terá 6 meses de acompanhamento prático comigo. Encontros ao vivo, em grupo, a cada 15 dias geralmente. E a cada quinzena você vai avançando ainda mais e eu vou acompanhando todo o seu processo. Cada encontro vai destravando tudo aquilo que for necessário. E quando o livro termina, a estratégia do lançamento e das primeiras vendas já estão construídas junto. Ninguém sai com um livro na mão sem saber o que fazer com ele. Eu vou mostrar para você o que o livro faz na prática e com números reais. Sim, nos últimos meses geramos mais de R$ 54.476,85 diretamente com livros e combos de livros. Mas esse não é o número que mais me importa aqui. O que importa é o que aconteceu depois que cada leitor comprou. Um leitor, por exemplo, entrou por um e-book de R$ 97,00. Esse mesmo leitor, ao longo da jornada, já gerou mais de R$ 20.914,74. Mais de 153 vezes o valor inicial. A mesma pessoa, a mesma porta de entrada. Outro leitor começou com um combo de livros. Avançou para cursos, mentorias e programas. Total, R$ 7.967,41. Um terceiro veio por um livro, fechou o combo, avançou para cursos e mentorias. R$ 6.422,45. O leitor que chega pelo livro já chegou convicto. Ele leu como você pensa, como você resolve problemas. Quando encontra a sua oferta de mentoria, consultoria, serviço ou seu atendimento, a decisão já está 80% tomada. O livro não é produto, é uma porta de entrada mais qualificada que existe para tudo que você já oferece. O que você recebe na mentoria? Você vai ter uma reunião individual comigo, um mapeamento completo. Você vai ter acesso completo ao Nextbooker para a escrita do seu livro. Você vai ter 6 meses de acompanhamento com encontros, geralmente a cada 15 dias, para o aprofundamento, lapidação, tirar todas as suas dúvidas, desde a ideia inicial, ao mapeamento, aos primeiros passos da escrita, a escrita do livro completo, a revisão, a publicação e as vendas. Tudo construído dentro de um processo simples, claro, intuitivo e muito poderoso, validado ao longo desses anos todos que eu tenho de experiência
na área. Gravações também de todos os nossos encontros disponíveis durante toda a mentoria. E como bônus, você vai ter acesso completo ao método Código dos Autores. Você vai ver os bastidores reais do que funciona hoje para autores de não ficção. Você vai ver como encontrar o ângulo de posicionamento antes de escrever, como estruturar capítulos que o leitor não larga, como transformar leitores em clientes dentro do próprio livro de forma fluida, sem parecer venda, como criar uma capa profissional sem precisar de um designer, como vender do zero, mesmo sem ter conhecimento em marketing, ou mesmo sem ter experiência em vendas, ou mesmo sem audiência grande. Tudo o que eu levei mais de 13 anos para aprender, organizado desde o primeiro dia. Se você chegou até aqui, já sabe que isso é para você. As pessoas que esse processo vivenciam, elas reconhecem o que eu descrevi. Não porque eu forcei, mas porque a realidade delas está ali. A mentoria demanda muito do meu próprio tempo pessoal, porque eu acompanho poucos grupos por vez para garantir presença real em cada processo. Por isso, as vagas realmente são limitadas no Zoom, de verdade mesmo. Não como um argumento simplesmente que eu trouxesse aqui para você, para vender mais, mas como uma consequência direta de que o método realmente funciona, é passo a passo e eu dou todo esse acompanhamento necessário. Por isso, as aplicações para esse grupo encerram muito em breve. Está disponível para você aqui na página mais detalhes sobre isso. E o processo é muito simples. Você vai apertar esse botão que está logo aqui abaixo, vai preencher a sua ficha de aplicação, mostrando que você tem interesse em participar dessa mentoria. E então são algumas perguntas muito simples e práticas sobre você, o que você quer fazer e tudo mais. Eu leio cada ficha pessoalmente e depois eu mesmo ou alguém da minha equipe entra em contato para uma conversa bem breve e então você vai entender todos os detalhes, vai tirar todas as suas dúvidas e juntos vamos identificar se esse grupo faz sentido para o seu momento e se você é a pessoa certa para se juntar a esse grupo também. Então, aperta esse botão que está logo aqui abaixo, preenche a sua ficha de aplicação e então a gente se fala muito em breve. Vai lá! Lembrando que conhecimento que não vira livro, vira eco. Você tem tudo o que precisa e o processo está aqui. Vai lá!